Santos acabou trazendo um time do Santos para o Pacaembu numa situação totalmente adversa. Você viu o número de faltas, né? Daqui a pouco chegaremos a 50 faltas nessa partida. Alguns fogos de artifício são ouvidos neste momento. Ô Marco, dois estouros de bombas perto ali do banco de reservas do Independiente. Aí está, foi lançado um rojão ali para aquela região do Pacaembu. Não se sabe de onde partiu. Possivelmente tenha partido de torcedores do Santos. Não há como garantir isso. O fato é que houve sim um incidente. E o jogo está parado por conta disso neste momento. Qual é a atitude do árbitro nessa circunstância, Nadine Bastos? Ele tem que esperar a segurança liberar ali para ver se não tem mais nenhuma confusão. O policiamento vai ter que liberar para a arbitragem continuar o jogo. Agora, todo esse clima, né, ele ocorre em função do que aconteceu nesse jogo, né? O julgamento feito nesta manhã em Luque, na Grande Assunção, no Paraguai. Tomaram na mão grande uma vaga que era possível do Santos. Os jogadores entraram, repito, com os nervos à flor da pele nessa partida. Não conseguem render desse jeito. O torcedor está frustrado. Tudo isso é mais um reflexo da baderna, né? Que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, também bom, infelizmente, né? Então o torcedor se vê frustrado, ele sente que o seu time, olha lá, tá vendo? E é lamentável isso, a gente discorda 100% disso, isso não pode acontecer, não deve acontecer, vai sobrar para os guardas agora. Agora, tudo isso acontece por causa de engravatados que ficam no ar-condicionado na sede da Conmebol em Assunção, trabalhando em favor dos times argentinos. São cenas que nós não gostaríamos de mostrar, mas estão acontecendo, é ao vivo. Policiais estão ali segurando aquela grade para que não haja a invasão do torcedor. Ficou preso aquele torcedor ali. Policiais agindo de forma grave contra uma torcida que está também agindo de forma assintosa. É um momento turbulento nessa reta final de partida. Há o conflito. Rojões foram lançados para dentro do campo. Não chegaram a atingir ninguém. Mas o fato é que o jogo foi paralisado. Torcedores tentando invadir. Agentes da tropa de choque fazendo bloqueio. Quem é responsável por tudo isso está em casa agora, né? Vendo o jogo e provavelmente se divertindo com essa cena. Lamentável, lamentável. Uma pena que uma competição como a Libertadores, que pretende ser algo do tipo da UEFA, Champions League, tenha ainda decisões escabrosas, bizarras, como aconteceu hoje em Luque, e que promovem tipo de situação, que acabam promovendo situações desse tipo, né? Uma pena, lamentavelmente. O sul-americano quer copiar a Europa, com final única, num país só, etc e tal. Mas se esquece de tratar com equanimidade, né, os seus filiados. Esquece de se tratar, de tratar e entender que todos os filiados têm o mesmo peso, não é? E não apenas um, no caso, a Argentina, porque é histórico. As decisões, daquilo que eu falei, hoje é o Santos, outro dia foi a Chapecoense, o Corinthians já passou por isso. O Vasco, o Flamengo, o Grêmio, enfim, os times brasileiros já passaram por isso várias vezes e nada acontece. Os brasileiros não tomam providência, aceitam passivamente essa situação e ela vai indo. E com certeza, quem fez isso hoje de manhã em Luque e Assunção está em casa vendo e provavelmente se divertindo. O fato é que nenhuma atitude intempestiva, nenhuma atitude bárbara de torcedor é justificável. O torcedor precisa se conter. Somos seres humanos, temos condições de, com a nossa consciência plena, arrefecer os ânimos e entender que futebol é futebol e isso tem que ser resolvido ali,
pelas pessoas competentes para tanto. Nenhuma selvageria, nenhuma forma agressiva de se comportar deve ser, por nós, avalizada nesse momento. Edmundo, você que já esteve lá dentro de campo, que já viu esse tipo de situação, tudo isso pesa e pesa negativamente nesse momento em que o jogador precisa demais do torcedor e precisa se concentrar no trabalho. Marco, de alguma forma o torcedor fez a sua parte. Lotou o Pacaembu, empurrou o time, um time jovem e sem experiência na competição. O Santos tem muita experiência, mas os jogadores não. E aí os jogadores se doaram, correram, lutaram, mas o torcedor é passional, a paixão se deixou levar. Não é justificável, não sou a favor da violência, mas é compreensível pela forma que foram tirados os 3 pontos, o 3-0, que dificilmente seria revertido. O Santos é valente, é guerreiro, mas não fez uma partida suficiente. Se tivesse em condições normais, nenhuma das equipes estariam classificadas até agora. Aí os ânimos estariam mais tranquilos. Então, assim, dá para entender, e eu acho que assim, é a minoria, tem que identificar para que o Santos não seja punido, puna-se o torcedor. Agora você falou uma coisa importante. O Santos pode ser punido? Pode. E acho até, possivelmente, que será. Agora, se fosse o Boca e na Bombonera, nada iria acontecer. Nada. Uma cena dessa na Bombonera jamais iria acontecer. Olha lá, tá acabando o jogo, olha lá, tá vendo? É exatamente aquilo que a Conmebol e as pessoas gostariam que acontecesse. O policiamento tá lá, não teve 2 pessoas invadiram o campo e o árbitro resolve encerrar o jogo. Lamentável? Claro que é. Tem condições de seguir o jogo? Me parece que sim. Repito, fosse isso em Buenos Aires, no campo do Boca, jamais aconteceria isso. Jogo encerrado no Pacaembu, aos 36 minutos de partida, com artefatos sendo jogados em direção ao gramado do Pacaembu, com o torcedor pressionando as grades e a ação da polícia evitando a invasão. O jogo foi paralisado. Aos 42 minutos de tempo corrido, o árbitro resolveu encerrar a partida. Fernando Caetano, repórter Fox Sports. O Júlio Bascunhã, árbitro do jogo chileno, passou aqui do nosso lado, mas não quis parar para conversar com os repórteres. Ele realmente encerra o jogo quando faltavam ainda alguns minutos, alegando aí falta de segurança. A situação aparentemente estava sob controle, é claro, com os ânimos exaltados de alguns torcedores. E agora então, essa decisão da arbitragem de encerrar a partida. E agora a gente nota que também houve um estouro de uma bomba, de um rojão, na área destinada à torcida do Independiente. Então, clima um pouco mais tenso. A gente nota ali o comportamento agressivo do torcedor santista, né, que está ali perto, com uma grade dividindo as duas torcidas. Tem até uma tapadeira para evitar provocações, mas o clima realmente está quente ali. A polícia está chegando para tomar conta da situação e a gente está vendo ali o goleiro Vanderlei, porque houve invasão do campo. Então o goleiro Vanderlei dos Santos vai ali tentar proteger um pouco e o Cuca tá ali também. Vanderlei foi ali para tentar proteger talvez os jogadores e o Cuca. Olha, o Cuca tá tentando proteger o torcedor aí para que ele não sofra nenhum tipo de agressão. O técnico do Santos está no olho do furacão. Tá o Alisson acalmando o Cuca. Tá. Gustavo. O Cuca. O pessoal da polícia segurando ainda o torcedor. E o Cuca para dar um suporte.
Estamos acompanhando cenas que não gostaríamos de mostrar, mas são fatos jornalísticos que ocorrem no Pacaembu. Com a parte final da partida suspenso, o árbitro deu por encerrado o jogo, alegando falta de condições de segurança no Pacaembu. O jogo foi interrompido aos 36, aos 42, sem interromper o cronômetro do segundo tempo. O árbitro encerrou a partida e a classificação ficou com o Independiente. No primeiro jogo, 0-0 pelo Tribunal da Conmebol. O Santos tira por 3-0, com empate aqui de 0-0. Jogo encerrado no Pacaembu. Quem passa a fase quartas de final da Libertadores América é o Independiente, que irá enfrentar ou o River Plate ou o Racing na próxima fase. Cenas lamentáveis no fim, infelizmente ocorreu. Já era previsível de certa forma, Fábio Sormani, dada a situação de ânimos acirrados entre brasileiros e argentinos. As situações que nós acompanhávamos também em redes sociais, os protestos que foram formados em função da decisão. O que se esperava realmente aconteceu. É uma pena, Marco, uma pena mesmo. Inclusive hoje no rádio até clamei, fiz um apelo para que não houvesse violência, mas é tudo muito complicado, né? Você mesmo falou, somos seres humanos e o fato de sermos seres humanos mostra que somos frágeis. E numa situação dessa, é aquilo que o Edmundo falou, e eu concordo com ele, é compreensível. Não gostaríamos que estivesse acontecendo isso, mas dá para entender. O torcedor leva o futebol com muita seriedade. Muita gente diz, não é apenas um jogo, é muito mais do que isso. Tem inclusive um slogan que diz isso, né? Não é só um jogo, é muito mais do que isso. E é mesmo, é muito mais do que um jogo. E o torcedor se sente muito frustrado com tudo que aconteceu. E a reação foi essa. Vamos falar, vai ser eu lá. Ô Vitor, a gente está ao vivo aqui rapidinho, por gentileza. Acabaram, estragaram o jogo. Eu vou falar lá. Vocês estão vendo o que aconteceu. O Vitor na sala de imprensa, não aqui no gramado. Os jogadores do Santos vão deixando. Cuquinha, também auxiliar técnico do Cuca, está deixando o campo. Pessoal amparado aí pela segurança do clube, também pela polícia militar. E nas arquibancadas, aparentemente a situação está um pouquinho mais tranquila. Aparentemente, viu, Marco? Porque em alguns pontos a gente nota alguma confusão ainda nas arquibancadas. Tem bomba ainda estourando aqui no estádio do Pacaembu. A Polícia Militar com muito trabalho para conter os ânimos do torcedor santista, que está bastante exaltado com essa derrota nos tribunais por 3-0, que influenciou diretamente. A situação ficou complicada para o Santos reverter. Se o resultado 0-0 tivesse sido mantido, as chances seriam outras para o Santos, né? Já entrou num cenário bem desfavorável. E o torcedor também não tem sangue de barata, né? Acaba ficando aí nervoso com toda essa confusão, ô Marco. Jamais vamos passar a mão na cabeça de torcedores baderneiros que não representam a grande, imensa maioria dos torcedores do Santos e do torcedor brasileiro. O fato é que nenhuma do torcedor tem que ser aqui defendida e não será. Alegou falta de segurança. Exatamente, com 70% do jogo já concluído, o árbitro ele pode terminar que ele alegou falta de segurança. Tínhamos 36 a 37 minutos do segundo tempo, então o jogo foi encerrado e a justificativa é realmente falta de segurança. Ele esperou por 7 minutos a condição ser restabelecida, não aconteceu. Está correto esse tempo de espera? Está correta a atitude do árbitro, ele pode esperar quando ele vê que o policiamento, a gente observou nas imagens que ele conversou tanto com jogadores do Santos como dos argentinos, e ali teve a conclusão que a segurança, o policiamento não tinha garantia de segurança total nem dos atletas nem dos torcedores, por isso o jogo foi encerrado. Fernando Caetano, mais algum registro que você possa fazer? Daqui a pouquinho tem Théo José aí com futebol, aí com Grêmio e Estudiantes, toda a equipe. Em relação à segurança da torcida no Pacaembu, Fernando Caetano.
Não está resolvida não, o clima está tenso ainda, aparentemente dava a impressão de que estava controlada a situação, mas não está não. Na área do tobogã, onde a gente está perto agora nesse momento, que fica bem perto do setor destinado aos argentinos, teve um corre-corre porque muitos torcedores do Santos tentaram chegar mais perto ainda da torcida argentina para provocar, para tumultuar o ambiente, então a polícia militar teve que interveio ali o policiamento para controlar então a situação, mas as bombas continuam pipocando aqui nas arquibancadas do estádio do Pacaembu, lamentavelmente, Marco. Deploráveis. Os torcedores vão se retirando agora do Pacaembu e que seja assim, de forma passiva, amistosa. O jogo acabou. O Independiente está classificado. A história fora de campo é uma, a história dentro de campo é outra. E no jogo dentro de campo, o Santos não conseguiu inverter a vantagem argentina. Final de 0-0 no Pacaembu. O jogo encerrou antes do tempo por motivos de segurança. Santos e Independiente se enfrentaram em 2 partidas dentro de campo, 0-0 nos 2 jogos, porém, pelo placar agregado, em função da punição, deu Independiente 3-0 no confronto. Estamos aguardando ainda registros do repórter Fernando Caetano, que está se movimentando ali pelo gramado do Pacaembu, tentando conversar com as autoridades presentes também, tentando a palavra de alguém do Santos para falar nessa hora. Torcedor triste com o resultado, mas aconteceu e o Santos está fora da Libertadores da América. O Independiente vai além, vai adiante para a fase quartas de final, já garantindo um argentino na fase semifinal, porque na próxima fase o Independiente pega ou River ou Racing. E aí teremos um argentino garantido já na fase semifinal da Libertadores da América. Estamos recuperando aquela imagem em que o Cuca foi intervir junto aos policiais que já haviam dominado aquele torcedor do Santos que invadiu o gramado do Pacaembu. O Santos foi lá. Aliás, o Cuca inclusive não conseguiu se manifestar. O Cuca estava exaltado também, o técnico da equipe brasileira. O torcedor foi dominado e retirado pelos policiais. Cenas recuperadas para você nessa partida do Pacaembu, em que não tivemos gols, tivemos muitas faltas, muita confusão. E tudo o que aconteceu no fim, tornando lamentável. 2018. Vamos ressaltar que nenhuma atitude de vandalismo deve ser exaltada, jamais. O Santos tem que se resolver dentro de campo e com as suas autoridades, os seus diretores fora dele. Ao torcedor cabe torcer, cabe se manifestar de forma ordeira, civilizada. O torcedor perdeu a cabeça, os policiais tiveram que agir e o jogo foi encerrado. Essa é a história, esse é o desfecho de uma noite com o Pacaembu lotado, com o torcedor que apoiou o tempo todo. Apenas a reta final houve sim um problema com parte da torcida. Não generalizemos também. Parte da torcida, um núcleo de torcedores, fez com que o Pacaembu. Fernando Caetano. Só para registrar, público e renda, público total 36.566 torcedores, renda de R$964 mil. Agora aparentemente a situação está mais tranquila, pelo menos